Olá, hoje eu quero começar falando com você que está sem forças para seguir adiante com a crise atual do mercado. Eu quero te contar histórias de marcas famosas no mundo todo que cresceram mesmo com as crises que aconteceram na época, tá? Você que tem seu projeto, sua empresa e quer alavancar seu negócio, mas acha que com a crise não tem o que fazer, eu quero te mostrar opções, te dar repertórios para que você possa ainda mais se motivar e criar novas inspirações. Essa que é uma palavrinha mágica, mas faz toda a diferença, tá? Inspire-se, empodere-se e além de colocar seu projeto no papel e tentar apenas sonhar com ele, execute, coloque em prática e assim você terá o seu sucesso garantido, tá? Vamos lá? Antes de tudo, deixe seu like, inscreva-se aí no canal, tá? E vamos dar uma força para que esse canal possa crescer cada vez mais. Mande para os amigos esse vídeo que é muito importante para ajudar com que novas pessoas também inspirem-se com essas histórias que eu vou contar, tá bom? Vamos lá! E para você aí que viu a introdução, ela realmente promete, porque você vai conhecer, além das histórias inspiradoras, projetos que eles conheceram e despertaram seu interesse diante da crise daquela época. Eles viram situações que realmente fizeram com que eles conseguissem alavancar seu negócio e trazer um crescimento ainda maior, sem imaginar que isso poderia realmente fazer sucesso, tá? Foram visões, foram situações que abriram a mente de diversos empreendedores, tá? Eu quero te falar sobre a empresa M&M's. Você deve comer esses chocolates deliciosos, confeitados, mas você não imagina o que o Forrest Mars, o criador do M&M's, teve que tomar de iniciativa, teve que criar naquela época para que realmente tivesse sucesso e para que a empresa M&M's fosse muito bem sucedida. Diante da guerra civil, os espanhóis, aqueles soldados que estavam brigando e lutando para que a sua nação vencesse a guerra atual, e ele viu os soldados espanhóis comendo chocolates com açúcar em cima para que não derretessem. O clima da época era muito calor, fazia muito sol, e eles não tinham às vezes recursos, na verdade, para poder congelar, para poder manter a temperatura ideal para o chocolate. E ele criou a seguinte situação: eu consigo fazer com esse chocolate algo mais elaborado, mais confeitado, para que as pessoas possam comer sem precisar congelar, para que ele não derreta, para que ele segure aquela temperatura mais facilmente, tá? Foi em 1941 que os primeiros M&M's foram vendidos nos Estados Unidos. E você vai entender que na altura em que os americanos realmente entravam nessa Segunda Guerra Mundial, os soldados recebiam do exército esses snakes, que são os chocolates aí confeitados M&M's, tá? Devido à sua conveniência de transporte em qualquer clima. Então isso facilitava com que eles transportassem os chocolates, pudessem comer tranquilamente durante toda a situação que estava acontecendo, sem precisar colocar açúcar, sem precisar tomar cuidado para não derreter, porque se derretesse perdia o chocolate todo e não tinha o que fazer. E você pode entender também que pouco depois disso, o doce foi publicitado e tornou um grande sucesso de vendas. O que isso significa? Que o doce ganhou uma fama tão grande que foi uma novidade da época, e o Forrest Mars mostrou que a visão que ele teve, mesmo com aquela crise de guerra acontecendo, soldados na rua, armas na mão, muita coisa complicada, para que ele pudesse às vezes recuar e esquecer o que ele podia fazer de melhor para a empresa, ele tomou uma postura diferente e mostrou que ele podia fazer realmente a diferença, e a empresa M&M's mostrou isso para a gente, tá? E além dos soldados espanhóis não conseguirem comer aquele chocolate sem os açúcares que eles colocavam em cima, também as pessoas não tinham recursos de ar-condicionado, nem em casa, nem em seus automóveis. Então isso mostrou para o Forrest Mars que o M&M's podia ainda mais suprir uma demanda de mercado que era muito solicitada, porém ninguém ainda tinha criado algo específico para isso. Ele mostrou essa inovação e mostrou que ele realmente podia atender tudo isso e mostrar que ele tinha um diferencial ali na mão para poder oferecer, tá? E isso nos mostra o quanto nós podemos trazer para a nossa empresa ideias com visões diferenciadas. Acompanhar o mercado, o que está acontecendo, o que as pessoas têm de dificuldades e de problemas para serem resolvidos, tá? A crise realmente acontece, as coisas negativas também. E nós temos também mais uma história bacana para você conhecer, que é a história da empresa Hugo Boss, uma marca alemã que oferece hoje, além de perfumes,
acessórios e vestuário com muita moda e tendência de nossa época, tá? Eles também tiveram visões e tiveram ideias diante da crise que eles passaram. O criador, o empresário alemão Hugo Ferdinand Boss, que nasceu em 1885 e faleceu em 1948, começou seus empreendimentos em meados de 1924, tá? Em Metzingen, na Alemanha, uma pequena cidade ao sul de Stuttgart. E devido aos problemas financeiros da Alemanha na década de 1920, o Hugo teve problemas em se estabelecer até que em 1931 teve um acordo com seus credores, tá? Muita gente devendo para ele, muita situação complicada no mercado ali naquela época dele também. Ele teve uma ideia, teve um gatilho brilhante que ajudou para que ele pudesse crescer e ter seu sucesso ali firmado. Ele conseguiu colocar na sua empresa realmente de pé novamente, conseguiu incorporar ali nesse mesmo ano. Ele fez uma parceria e se filiou ao Partido Nazista, né? O nazismo ele era muito presente naquela época na Alemanha, né? Nós podemos lembrar as histórias de Hitler, né? Do Muro de Berlim. E diante dessa parceria com o nazismo, ele também teve um crescimento muito grande, porque a marca ganhou força, a marca teve um mercado muito maior, porque na era do nazismo, as empresas que eram parceiras, que tinham realmente essa coligação, eram mais destacadas, eram muito mais divulgadas e eram compradas pelo povo atual da época, tá? Então o Hugo Boss percebeu isso e rapidamente se aliou a esse pessoal, a esse partido nazista, né? E trouxe ainda a prosperidade da sua marca, viu o crescimento acontecer. E o empresário alemão realmente, depois da parceria com o nazismo, nessa era que foi tomada aí por Hitler, ele percebeu que quem era aliado do nazismo realmente fazia sucesso, tinha sua marca bem reconhecida e o povo comprava, tinha uma divulgação muito maior, uma amplitude de mercado. Ele fez essa coligação, né? Ele percebeu, teve essa visão e falou: se eu ter minha marca muito mais próxima, eu consigo crescer, eu consigo ter meu destaque, eu consigo ter meu sucesso, tá? E após o empresário alemão filiar-se ao partido nazista, ele percebeu que essa era do nazismo tinha realmente muito sucesso para as empresas que conseguiam se destacar nessa parceria, tá? Fazia parceria com o nazismo, tinha maior amplitude de mercado, maior poder de compra, todos realmente viam com outros olhos, e aí, a partir dessa parceria com o pessoal de Hitler, ele também viu que o Hugo Boss foi aí tomando uma parcela maior de vendas no mercado, teve seu crescimento, e aí a sua empresa expandiu a nível mundial e hoje ela é reconhecida com muita força. Eu quero falar também sobre a Ray-Ban, essa marca de óculos de sol e óculos de grau. Às vezes nós utilizamos no dia a dia e nem percebemos o que tem por trás da marca, o que aconteceu, quais inspirações foram tomadas para que ela tivesse realmente esse sucesso todo, tá? Em meados de 1937, ela foi criada pela companhia norte-americana Bausch & Lomb. Na época, tinham também várias dificuldades, várias situações de crise mesmo, tá? E aí, o que aconteceu? Ela foi realmente criada para suprir as necessidades dos pilotos americanos da época, que também lutavam pela guerra da época, que também lutavam por situações para querer se destacar ali com sua nação, tá? E você pode entender que o nome Ray-Ban vem de banir o sol, tá? O significado realmente é para banir o sol, que era o que os pilotos tinham de problema na época. Então o fundador percebeu que esses pilotos realmente tinham que confrontar, batalhar, só que o sol na cara complicava muito, era uma dificuldade, era um problema para eles. Ele falou: eu vou criar algo que vai ajudar, vai atender essa demanda desse mercado, e além dos soldados, além dos pilotos, também a população, né? As pessoas em si tinham esse problema. Então ele criou a Ray-Ban, que o significado total já diz, né? Banir o sol. E diante disso, além do óculos de sol, também veio o óculos de grau. A marca teve uma expansão enorme e o sucesso tomou conta. E além dessas histórias bem interessantes que você já conheceu, eu também tenho mais uma bem bacana que às vezes está na sua mesa, está o tempo todo aí do seu lado. Você pode tomar numa refeição, você pode tomar no dia a dia, uma reunião, e você não sabia às vezes que ela tinha também essa inspiração que tomou conta da época, né, na crise que aconteceu, tá? É a Fanta. A Fanta foi criada na Alemanha nazista no ano de 1941. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava em vigor uma política de proibição de entrada de produtos e mercadorias naquele país, tá? Nós tivemos
na época, em vigor uma política de proibição de entrada de produtos e mercadorias naquele país. A Alemanha impediu com que a fábrica da Coca-Cola recebesse a matéria-prima para a preparação da própria Coca-Cola, ficando assim sem hipótese nenhuma de continuar as suas produções normais, de continuar o seu trabalho à frente, porque estava realmente tudo proibido, estava difícil de trabalhar, e aí eles pensaram o que ia fazer com isso. Fechava a empresa, parava a fábrica toda ou continuava com uma outra proposta. E foi aí que eles tiveram que tomar uma decisão bem difícil e bem complicada para a época. Mudar a sua fábrica de local, porque a Alemanha realmente não ia poder receber matéria-prima para produzir, para preparar o refrigerante, e também trazer inovações, de forma com que não parasse mais a produção e não atrapalhasse mais com que eles pudessem, além de produzir, também entregar na logística, porque com a guerra mundial acontecendo, com as situações de conflito, realmente dificultava com que isso acontecesse, tá? Com que chegasse até a mesa daquele povo da época. E aí veio o nome de Fanta, né? Que vem de fantástico em inglês e fantástico em português, que foi a ideia realmente fantástica, a ideia diferenciada que aconteceu com a visão de mercado daquela época, para que eles pudessem mudar, remanejar. É difícil. Às vezes você que está acompanhando, você que está tentando entender toda essa situação, as histórias mostram para nós que além de criar novos repertórios, a gente tem que ter também improviso. Às vezes a nossa cabeça fica difícil, tem que pensar com a crise que é muito falada, com as notícias que deixam todo mundo bem apavorados, assustados, mas a calma é muito importante e é necessário ter visão diferenciada para incluir novidades e incluir também soluções para atender aos problemas das pessoas, tá bom? Eu espero que tudo isso que eu falei, essas histórias que eu contei, tenha ajudado na sua inspiração, tenha também trazido para você muito mais força, muito mais ânimo, e isso realmente vai fazer a diferença para você, tá? Então eu quero também que você coloque em prática tudo isso, que você também veja o que nós falamos, coloque no papel, você também faça um esboço e além disso coloque a execução para funcionar. Porque não adianta também, igual eu falei no início da introdução, a gente colocar todo o projeto no papel e não tirar dele para que possa dar certo, para que possa realmente fazer sucesso, tá? Seja muito bem sucedido, conte comigo aí sempre, mande sua mensagem se tiver dúvida e vamos sempre trazer as melhores ideias para você, tá? Acertando no alvo com Guilherme Santos.